Bruno conta a história de Vitória e Antônio Lombardo ao jornalista para que publique uma matéria sobre o assunto. Vitória diz a Roberto que Raquel quer se divorciar. Roberto diz que já sabe, mas que não vai dar o divórcio. Raquel faz o exame de DNA e fica preocupada no resultado sair na imprensa. Fernando conversa com Alessandro e diz que o juiz respondeu aos seus e-mails. Alessandro comenta com Fernando de que ele, Raquel e Bruno terão que fazer o exame de DNA. Conta também que expulsou Bruno de casa e que Bruno o lembrou da promessa de se divorciar de Maria José. Fernando diz que não deve dar bola para exigências de um doente como o Bruno. Maria José, Pedro e Paula estão tomando café e Maria José se diz aliviada sobre ter tirado a tiboia do braço. Pedro pergunta do bebê e ela diz que está tudo certo. Sr. Pedro diz que o apartamento que ele está reformando está ficando lindo e pergunta a Paula quando ela vai morar com ele. Paula responde que não quer e que Maria José precisa dela. Maria José agradece a Paula, mas que não precisa mais de sua ajuda e infelizmente não pode ficar morando com ela. Paula fica irada e pede para que Maria José deixe ela ficar. Maria José diz que não tem como e Paula a chama de egoísta. Raquel liga para Ulisses e diz que ficou com muita vergonha de ter ido fazer o teste de DNA e que Roberto sabe que ela tem um amante. Vitória conversa com Roberto e aconselha que se divorcie de Raquel. Vitória pergunta por que não tiveram filhos e ele diz que Raquel nunca quis e sempre se preveniram e a relação foi se esfriando. Kátia chega ao hotel e Bruno pede para que a relação deles seja discreta para que o Fernando não faça escândalos. Bruno pede para que Kátia tire do arquivo morto o relatório do Sr. Roman, irmão da mãe do Alessandro. Diz que precisa disso para ganhar o processo. Maria José conta um pouco de sua história para a Vitória. Eric vê Kátia saindo do hotel em que Bruno está hospedado. Eric fica sabendo, através da secretária de Alessandro, que Kátia é irmã do Fernando. Vitória está conversando com Filipa e comenta que acha estranho o seu Pedro ter levado o resto de sua esposa para outro lugar. No meio da conversa, Vitória vê Raquel saindo sozinha e desconfia de algo. Raquel vai à casa de Ulisses e vê que o carro de Roberto está lá também e liga para perguntar a Ulisses o que o Roberto está fazendo em sua casa. Pede para que mande o Roberto embora. Roberto pergunta a Ulisses se quando teve relações com Raquel se preveniu. Ulisses diz que algumas vezes sim e algumas vezes não. Ulisses revela a Roberto que está esperando uma moça voltar da Espanha e que vai herdar uma grande fortuna do avô, e que essa moça é a gêmea de Maria José. Diz que a mãe de Maria José não morreu. Ela só fugiu com um homem muito rico, que depois morreu e se casou novamente. Levou somente uma das meninas, que é a Sandra, que é idêntica a Maria José. Maria José, Alessandro, Vitória e Fernando estão conversando sobre o projeto quando Hernani liga e Fernando fica inquieto por saber que Hernani está ligando para ela. Hernani convida Vitória para almoçar e Vitória diz que acha que não é um bom momento. Hernani insiste e Vitória aceita. Kátia entrega a Bruno o relatório do Sr. Romano. Fernando se declara para Vitória e lhe dá um beijo. No dia seguinte, Fernando entrega a Alessandro o jornal com a notícia de que suspeitam de algo que está acontecendo com a família Lombardo, pois viram ele, Raquel e Bruno saindo do laboratório que fazem teste de DNA e que uma grande surpresa pode estar por vir. Alessandro fica furioso ao ver essa notícia no jornal e suspeita que Bruno tenha vazado a informação. Bruno liga para Maria José e pergunta se ela leu o jornal e diz que saiu uma nota informando que ele, Raquel e Alessandro fizeram um teste de DNA. Maria José pergunta por que ele é tão mau. Bruno responde que eles têm que pagar por tudo que fizeram a ele. Bruno
continua e pergunta se Alessandro já se divorciou dela. Maria José pergunta o porquê. Ele conta a ela que chantageou Alessandro, que doaria sangue a ela em troca da presidência e o divórcio dos dois. Vitória escuta toda a conversa pelo outro telefone.